santos, como temos vindo a fazer nestes últimos tempos. Lembrar só que o Livro dos Espíritos é o primeiro livro da codificação espírita publicada por Hippolyte Léon Denisard Rivel com o pseudónimo de Allan Kardec. É uma obra fundamental para o nosso estudo, para o estudo da doutrina espírita, pois contém os princípios da nossa doutrina sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e as suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinamentos dos espíritos superiores através de diversos médiuns recebidos e ordenados por Allan Kardec. É uma das 5 obras fundamentais da nossa doutrina e temos outras como o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, entre outros também. A obra veio a público em 18 de abril de 1857, lançada no Palais Royal, em Paris, na forma de perguntas e resposta, totalizando 1019 perguntas. Então, este livro contém 4 partes. O livro primeiro aborda as causas primeiras, o livro segundo, o mundo espiritual ou dos espíritos, o livro terceiro, das leis morais, o livro quarto, esperanças e consolações. Então, nós estamos no livro segundo, sobre o mundo espírita ou dos espíritos, e estamos no segundo capítulo, Encarnação dos Espíritos. E estamos estudando o capítulo sobre a alma. Então, este será sempre um livro para termos na nossa mesinha de cabeceira, para podermos ir estudando sempre com muita calma, analisando, voltando a ler, para poder entender, porque há muitas coisas que nós na primeira abordagem, na primeira leitura não compreendemos, mas outras vezes de seguida já vamos conseguir entender um pouquinho mais. Então estamos na pergunta 136 e vamos então iniciar. Pergunta 136. Pergunta Allan Kardec aos espíritos de luz. A alma é independente do princípio vital? E os espíritos de luz respondem: o corpo é apenas o envoltório, repetimos-lo incessantemente. A linha A: o corpo pode existir sem a alma? E respondem eles: sim. Entretanto, desde que o corpo cesse de viver, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo, enquanto que depois que esta união foi estabelecida, a morte do corpo rompe os laços que o unem à alma e esta o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado da vida orgânica. A linha B: que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Uma massa de carne sem inteligência, tudo o que quiserdes, exceto um homem. Então, analisando aqui esta questão, se de facto a alma é independente do corpo, nós fomos buscar um bocadinho a explicação de Miramês. E de facto, ele diz-nos o seguinte: a alma não depende dos corpos que usa, portanto, a alma é independente do corpo, pois o espírito tem a sua independência assegurada. No entanto, para se expressar nas regiões inferiores, onde sua presença se faz necessária para a sua ascensão espiritual, usa as vestes correspondentes que lhe garantem a estabilidade emocional. Ou seja, para podermos, de facto, aqui estarmos no planeta Terra, e evidentemente que temos necessidade de ter um corpo físico, mas a alma é independente dele. O corpo físico é o seu envoltório, mais grosseiro, mas obediente à forma perispiritual. Desde os seus primeiros momentos de concepção, a matéria e a informação
toma as diretrizes traçadas pela matriz do reencarnante e pela força genética de hereditariedade, onde a influência dos genes marca sua presença. Entretanto, tudo é orientado e dirigido pelos benfeitores espirituais que assistem e ajudam na ligação dos primeiros laços da alma ao princípio da vida orgânica. O corpo humano é uma peça nobre e nós às vezes não lhe damos o devido valor. Nem percebemos que é fundamental termos um corpo saudável para que o nosso espírito se possa realizar aqui no plano físico. E não cuidamos devidamente dele. E Miramês, assim como os espíritos superiores, nos dizem que devemos cuidar do nosso corpo, porque é ele que de facto vai poder permitir que a alma se possa expressar no mundo material neste planeta. E requer, portanto, o nosso corpo requer todo o nosso carinho e respeito quando nele estamos internados. Ok? Também nos fala aqui sobre o nascimento. Em se falando de nascimento, o espírito não está ligado definitivamente à criança antes de nascer. Está preso por simples laços que, com o passar dos tempos, vão se ajustando até alcançar o domínio que corresponde às necessidades do recém-nascido. Daí em diante haverá mais uns ajustes para que o espírito possa mostrar que é ele mesmo, com todas as suas faculdades em função. O corpo e a alma fazem uma aliança por intermédio do cordão fluídico, como já se falou em outra página, e esse casamento dá oportunidade à alma de ascender à perfeição espiritual. A própria matéria, em contacto direto com o espírito, pode iniciar sua jornada na intelectualidade. Tudo ganha na arte da sensibilidade, tudo cresce em direção ao Criador. Ou seja, a partir do momento que no plano espiritual existe uma programação de reencarnação, o espírito aproxima-se dos pais biológicos até que, de facto, o embrião realmente possa-se começar a desenvolver no ventre de sua mãe. E aí existe uma ligação, mas ainda não é uma ligação total. Mesmo em criança, ainda demoram um período. Convenhamos que os primeiros 7 anos de idade, a criança ainda está muito ligada ao plano espiritual e a partir daí é que ela se começa realmente a definir o seu próprio espírito. Portanto, temos que ter também mesmo muita atenção com as nossas crianças perante este conhecimento, porque muitas das vezes as crianças falam-nos dos seus amigos invisíveis, não é? É muito natural, porque elas ainda estão muito ligadas ao plano espiritual. O seu espírito ainda não está totalmente centrado no seu corpo e então há ainda, de facto, esta sensibilidade acrescida. Então, vamos passar à outra questão, a questão 137. O mesmo espírito pode encarnar em 2 corpos diferentes simultaneamente? Pergunta Allan Kardec. E os espíritos de luz dizem, não, o espírito é indivisível e não pode animar ao mesmo tempo 2 seres distintos. E isto é importante, porque há muitas filosofias que nos falam que existe essa possibilidade. E realmente os espíritos de luz dizem que não. Portanto, o espírito conserva sempre a sua individualidade em todas as dimensões onde é chamado a servir. Ou seja, mantém-se individual especificamente com as suas características, encarnados num corpo físico, e no mundo espiritual, este espírito mantém as suas mesmas características. Não se vai, no fundo, embora esteja conectado com outros espíritos, ele mantém sempre a sua individualidade. E isso é importante nós percebermos. Não há necessidade de se dividir, de modo que alguns espiritualistas pensam com um só espírito animando variados corpos. E aqui eles dizem-nos
dizem-nos exatamente que não. A abundância de almas criadas por Deus tira-nos essa ideia. O que alguns pensam ser divisão são as faculdades da alma, ou seja, pela faculdade, de facto, o espírito pode até encontrar-se em outros sítios. Está encarnado num corpo e pode o seu próprio espírito, através do perispírito, manifestar-se noutro sítio. Mas isso não tem a ver com o facto de poder ser, de animar outro corpo. Não é essa a questão. Que chega a atingir o incompreensível. Todos nós carregamos esses valores à espera ou despertamento. Vós sois deuses, diz a Bíblia. Diz-nos então Miramês que nós ainda não temos a noção das nossas verdadeiras capacidades, das faculdades do nosso espírito. Ainda não as usamos como, no fundo, na sua íntegra, na sua totalidade. A individualidade do espírito é o ponto alto da sua felicidade. Mostra as experiências em evidência, recolhidas no tempo e no espaço, e leva ao selo do esforço próprio, acompanhando as bênçãos de Deus. Ou seja, nós nascemos todos, no fundo, da mesma forma, simples e ignorantes, e temos todos o livre-arbítrio, a liberdade. Podemos melhorar ou não melhorar mediante o nosso esforço, aquilo que nós decidimos de nós próprios. E por isso é que há tantas diferenças entre nós. Uns são espíritos um bocadinho mais espiritualizados, outros são espíritos ainda muito materialistas, ou os valores morais começam-se de facto a definir cada vez mais, quanto mais espiritualizados nós tivermos. Então, por isso estas diferenças, não que Deus tenha criado um espírito com mais conhecimento e outro com menos conhecimento, de maneira alguma. Depende sempre de nós. E essas características, estes aprendizados, esse conhecimento, esses valores morais, são de facto algo que nós nunca mais vamos perder. Tanto que a inteligência não se encontra no corpo físico. A inteligência encontra-se no espírito. E essa inteligência nós nunca vamos mais perder. Mesmo ainda estando no mundo espiritual, mantemos essas características e quando reencarnamos, essas características, esses conhecimentos se irão manifestar. E nós vimos cada vez mais crianças extraordinárias a tocar piano como se fosse assim um Beethoven ou um Mozart, não é? É interessantíssimo. E, portanto, isto é uma característica do espírito. É maravilhoso, de facto, podermos analisar estas coisas. Agora, a alma pode sim trocar de corpos quantas vezes precisar, porém, pelo processo da reencarnação. Portanto, eu posso ter, de facto, existido numa outra reencarnação, numa outra existência anterior como homem e hoje venho como mulher. Posso ter tido uma determinada deficiência noutra existência e hoje tenho um corpo saudável. Para quê? Para castigar? Para castigo? Não. Nunca será num sentido de castigo, mas sim sempre num castigo de aprendizado. Para melhorar, para dar valor a tudo, para passar pelas várias experiências, para dar, de facto, valor a tudo o que é a vida. Assim como Deus é uno, uma unidade de luz, nós somos uma individualidade que resiste ao tempo e ao espaço, sem que surjam divisões em nós. Pelo contrário, o tempo vem garantir cada vez mais a nossa unidade interna. Deus assim nos fez, instituiu a lei que nos garante a individualidade eterna e a imortalidade. Ou seja, a partir do momento que somos criados por Deus, jamais teremos fim. Seremos imortais. Quer queiramos, quer não queiramos. Quer acreditemos, quer não acreditemos. De facto, quando desencarnarmos, por vezes ficaremos um pouco confusos, porque damos-nos conta que estamos vivos
e vivos, sim, mesmo vivos, sem corpo, claro, mas vivos. E isso, por vezes, é um pouco confuso para o próprio espírito, que não deu valor, enquanto aqui encarnado, à sua espiritualidade. Então, de seguida, a questão 138, o que se deve pensar da opinião daqueles que veem a alma como o princípio da vida material? E os espíritos de luz respondem: é uma questão de palavras, não nos atemos a isso. Começai por vos entenderdes a vós próprios. E então, o que Miramês nos diz sobre esta questão, sobre as várias opiniões, ele diz-nos o seguinte: as opiniões são diversas sobre a alma. As religiões e filosofias marcam o nascimento do espírito por variadas modalidades. No entanto, todas afirmam que as criaturas vêm de Deus. É ponto pacífico para nós que o espírito vem de Deus, porém, escapam à nossa maturidade espiritual os processos usados pela vida maior para que cheguemos à condição de espíritos conscientes dos nossos deveres. O espírito é espírito e não podemos confundi-lo com a matéria. No entanto, todos viemos de uma só fonte, de Deus. As diferenças são os processos, o tempo e a vontade de Deus. Os processos, os tais caminhos que nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa existência. Isso é que é diferente de uns para com os outros. Mas todos nós somos espíritos. Não é porque eu sou mulher e o nosso irmão Simões é homem que somos espíritos diferentes. Não, somos espíritos, a nossa essência é espiritual. Somente Ele cria os espíritos, o Pai, Deus. Os seus auxiliares são co-criadores, ou seja, os espíritos de luz são, de facto, os auxiliares de Deus na criação. E nós próprios também somos co-criadores com Deus, porque somos nós próprios que criamos a nossa própria realidade. Portanto, nós não estamos fadados a um destino fatal. Não, nós próprios podemos mudar a nossa vida, dependendo sempre do nosso livre-arbítrio e da nossa consciência, evidentemente. Onde Ele acha conveniente enviá-los a trabalhar, ou seja, somos sempre, no fundo, ajudados, auxiliados por espíritos de luz. E Ele, de facto, envia para nos auxiliarem. A nossa gratidão deve ser permanente a esse nosso Pai que está nos céus e reside vibrante na nossa consciência. Temos que lhe agradecer, porque nós, por vezes, a maior parte das vezes, não estamos conscientes de nós próprios e não percebemos que somos muito amados e somos muito auxiliados. E dizemos muito mal da nossa vida e dizemos muito mal de tudo e de mais alguma coisa. E não temos gratidão pela vida. Porque quantos irmãos desencarnados se encontram do outro lado, aguardando, ansiando por reencarnar. E nós aqui vamos malbaratando a vida. Não lhe damos o devido valor. Enquanto outros irmãos do outro lado, aguardando, sofrendo, para poder ter esta oportunidade. Então esta oportunidade é valiosíssima. E temos que agradecer ao Pai por hoje aqui estarmos. Não importa nas condições em que estejamos, somos espíritos. Estamos num processo de aprendizado. Estamos aqui para evoluir, para melhorar. Então temos que passar pelas lições, pelas dificuldades. Temos que passar as provas. Mas nunca estamos sós. Então, a vida é uma escada na qual, de cada vez, ascendemos um degrau. Se na última existência, com certeza, eu tive mais dificuldades que nesta. Apesar de nós acharmos que evoluímos muito pouco, é verdade, é muito paulatinamente, é muito lentamente, porque as mentalidades são difíceis de mudar, mas nós vamos mudando, pouquinho a pouquinho. Então, com toda a certeza, nós já fizemos parte dos espíritos dos séculos anteriores
Possivelmente também já matámos, já roubámos, já fizemos muitas coisas más. E hoje já temos outra consciência. Então estamos a evoluir. Mesmo os nossos irmãos hoje, que ainda se comprazem no mal, ainda fazem mal, ainda cometem crimes, eles também vão evoluir. Eles também estão, no fundo, a ter uma oportunidade para melhorar e devemos ter a caridade para com eles. Na doutrina espírita está demonstrada essa verdade. Nos primórdios do espiritismo fazia-se somente reuniões para comunicações com espíritos. Hoje, com a evolução dessa filosofia, podemos reparar o quanto isso mudou. Até mesmo as mensagens ditadas trazem dinâmica diferente, por encontrarem mais ressonância nos homens e pela maturidade dos mesmos. A doutrina espírita vem à nossa vida numa determinada fase. É quando nós estamos preparados. E a doutrina espírita não é para qualquer um. As salas não estão cheias, porque os espíritos ainda não têm a maturidade suficiente para absorver estes ensinamentos. Então, para nós já se faz alguma luz, graças a Deus. O crescimento é uma lei imutável em todos os aspectos da vida. Concitamos os irmãos a orarem sempre, pedindo ao Pai Celestial para ajudar a compreender suas leis, passando a respeitá-las, porque dessa forma a vida, em qualquer faixa, é sempre melhor e mais feliz. Então, que possamos realmente tomar consciência dos espíritos que nós somos. Almas significa espíritos encarnados, mas nós somos espíritos e quando desencarnamos vamos continuar a ser espíritos iguais ao que somos aqui. Possamos nós aproveitar esta existência para melhorar dia após dia, para que um dia, de facto, possamos ter uma reencarnação mais harmoniosa. Agradeço a vossa atenção